Fala, Fogão! Se antes da partida contra o Internacional a gente falava do Botafogo conseguir mais uma vitória para poder conquistar 9 pontos nas primeiras 5 partidas disputadas, agora a gente começa a olhar o outro lado da moeda. Nas primeiras 5 partidas, o Botafogo só conquistou uma vitória. É bem verdade que só perdeu um jogo também, só que isso não pode tapar o sol com a peneira. A gente precisa vencer mais as partidas. Precisa não dar o mole que a gente deu diante do Fortaleza, diante do Flamengo, de perder a oportunidade de garantir os 3 pontos. Se a gente tivesse segurado a posse de bola contra o Flamengo no último minuto, a gente estava com mais 2 pontos na tabela, além do ponto que a gente conquistou com o empate. Se a gente tivesse aproveitado as oportunidades de contra-ataque diante do Fortaleza, a gente teria conquistado mais 2 pontos também. E hoje o Botafogo teria mais 4 pontos na tabela de classificação. Ou seja, teria aí uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro que estaria muito melhor do que a gente tem hoje. Vencer uma partida em 5 jogos é muito pouco. A gente tem que dar a volta por cima, a gente tem que encaixar uma sequência de bons resultados. O grande X da questão aqui é que o time do Botafogo não está conseguindo agredir os seus adversários. Não está conseguindo criar situações de gol com frequência dentro de 90 minutos. Contra o Internacional, por exemplo, a gente teve 3 boas chegadas no gol do Marcelo Lomba. Só que em nenhuma delas, isso resultou numa finalização que foi dentro da área do gol. Então a gente chegou, conseguiu pisar ali no terço final, entrar na área do Internacional, mas ainda assim não saiu a finalização em condições da gente balançar as redes do Internacional. A gente precisa começar a reverter essa situação para que esse bom início de campeonato, onde a gente falou, o Botafogo jogou 4 partidas, 3 como visitante, conseguiu 3 empates fora de casa, venceu o Atlético Mineiro, vence o Inter agora, a gente continua invicto. Aí agora esse retrato positivo começa a virar uma pressão. Porque se, por exemplo, contra o Curitiba, dentro de casa, o Botafogo não consegue a vitória, digamos que a gente empate, claro que eu não quero que isso aconteça, deixando isso bem claro. Eu quero a vitória, que a gente tem que ganhar o Curitiba. Agora, se acontece da gente não conseguir essa vitória, a gente vai chegar a mais uma partida sem conseguir vencer. E aí, em 6 partidas disputadas, uma vitória. O bicho começa a pegar. A gente começa a ver uma pressão que não tinha antes. Porque antes a gente falou, enfrentamos Atlético Mineiro e Flamengo, conquistamos 4 pontos de 6 possíveis. Agora a gente enfrentou Atlético Mineiro, Flamengo e Inter, conquistou 4 pontos de 9 possíveis. Se não ganha o Curitiba, essa bola de neve começa a aumentar. Em 6 partidas vencer só uma, vai ser horrível. Em 5 já é, aí você imagina, não vence o Curitiba em casa, a próxima partida é fora, aí não vence de novo. A gente começa a ter uma situação ali que a gente não quer nem sonhar em ver nesse campeonato. O Botafogo ficar brigando na parte inferior da tabela. O time do Autuori precisa se encaixar o mais rápido possível. A gente precisa começar a agredir os nossos adversários para poder ameaçar o gol do rival e com isso chegar às vitórias. Não dá pra gente passar um jogo inteiro conforme a gente passou diante do Internacional, vendo praticamente ali o Internacional treinar, porque foi o que aconteceu. O time do Internacional fez praticamente um jogo treino. Ritmo de treino o tempo inteiro. Não precisou fazer muita força para chegar à vitória. Não tem condição do Botafogo repetir uma partida como foi contra o Internacional. A gente tem que virar essa chave, a gente tem que emplacar uma sequência de bons resultados, porque se a gente começa nessa, de vencemos uma partida em 5, agora são 6, agora são 7, aí vencemos 2 partidas em 8, é muito pouco. Se a gente pensa no final do Campeonato Brasileiro em buscar uma vaga na Libertadores, tem que reverter esse cenário já contra o Curitiba. Não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória, independente das dificuldades que apareçam nos 90 minutos. O Botafogo tem que sair do Newton Santos com 3 pontos, para que a gente não comece a ver esse bom início de campeonato, onde a gente empatou 3 jogos como visitante, não é bom nem ruim, mas foram 3 jogos pontuando como visitante, e a gente reverter isso para uma pressão de o Botafogo agora em 6 partidas só venceu uma, em 8 partidas só venceu 2, em 10 partidas só venceu 3. Não dá, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que manter a torcida do Botafogo, e eu me incluo nessa, animada, motivada com o que a gente está vendo em campo. E nesse momento, principalmente pegando as 2 últimas partidas, contra Paraná e contra Internacional, o time deixou muito a desejar. E dá para incluir aí o jogo contra o Flamengo, porque vale lembrar, contra a equipe do Flamengo, a gente pouco produziu também. Então isso vem se arrastando já, ao longo dos últimos 3 jogos. Temos que virar essa chave.
E você, Fogão, concorda comigo também que o time do Botafogo não pode deixar esse início de bom campeonato, onde a gente ficou empolgado, né, com os resultados iniciais, podendo emplacar aí uma sequência boa de pontuação, virar pressão, ao contrário justamente, agora a gente tentando chegar aos resultados para evitar começar a ficar muito tempo ali na parte inferior da tabela? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. Convida mais botafoguenses para conhecer o canal, para se inscrever. E se você não é inscrito ainda, inclusive, se inscreve agora. Clica no botão inscrever-se aí, clica no sininho depois para poder ativar todas as notificações. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.